Hoje nós celebramos a memória de Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo canonizado nascido no Brasil. Em 2002 foi canonizada Santa Paulina, mas ela era nascida na Itália e veio posteriormente para o Brasil. Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, é o primeiro santo canonizado que nasceu no nosso país, que é brasileiro de nascimento, e ele nasceu em 1739 em Guaratinguetá. Morreu aos 83 anos de idade, em 1822. E tornou-se franciscano, era sacerdote da Ordem dos Frades Menores. E durante o tempo de sua vida foi muito conhecido, sua fama se espalhou pela sua santidade, mas Deus também concedeu a ele vários dons místicos. Então era um taumaturgo, era alguém que curava os doentes, ou melhor, Deus curava por meio dele os doentes pela sua intercessão. Também há relatos de bilocação, levitação e muitos desses fenômenos que nós vemos em outros grandes santos, como São Pio e Santo Antônio de Santana Galvão, brasileiro, viveu aqui perto de nós, morreu em São Paulo. Também se observava na vida dele esses dons místicos que Deus concedeu a ele, mas que, é sempre bom lembrar, a santidade não consiste nesses fenômenos, porque a santidade consiste em amar a Deus com perfeição, amar o próximo por amor a Deus. A santidade é amar Jesus, amar o nosso próximo por amor a Ele, e esses fenômenos são um sinal, muitas vezes, da santidade, mas não é isso que atesta a santidade. Ele é conhecido especialmente pelas pílulas. Certa vez, havia uma moça com problemas de cólica renal, depois também uma moça que estava para dar à luz, grávida, e uma situação muito complicada. E daí veio a inspiração de escrever uma frase do ofício de Nossa Senhora, ofício da Imaculada, num pedacinho de papel, e de dar àquelas moças para tomarem como se fosse uma pílula, um remédio. E como os milagres começavam a acontecer, as curas, então se tornou uma espécie de sacramental. Mas isso lembra justamente a grande devoção que São Frei Galvão tinha pela Virgem Imaculada, né? Por Nossa Senhora, sob o título de Imaculada Conceição, que era e continua sendo padroeira do Brasil. A Imaculada Conceição era padroeira de Portugal. Na época ainda não havia independência, então o Brasil pertencia a Portugal. E depois Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, nele nós encontramos aquelas características que nós encontramos em todos os santos: devoção a Nossa Senhora, uma profunda piedade eucarística, vida intensa de oração, de penitência e assim por diante. O evangelho que nós escutamos hoje trata especificamente dos sacerdotes, trata especificamente do clero, porque Jesus diz que nós devemos ficar atentos, preparados, como já nós temos escutado nos últimos dias. Não sabemos o dia nem a hora, devemos ficar preparados para quando o Senhor chegar.
E Pedro então pergunta: tu contas esta parábola para nós ou para todos? Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. E no final Jesus diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, claro que todos os fiéis devem estar preparados, devem ficar de prontidão. Não sabemos o momento da nossa morte, quando nós teremos que comparecer diante de Deus, mas Jesus aqui fala de um modo especial para aqueles que são os administradores dos seus bens. Quem é que administra os sacramentos? São os sacerdotes, é o clero. Então, aqueles que o Senhor colocou à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa. Portanto, são os sacerdotes, aqueles que devem se colocar a serviço dos outros empregados, dos outros servos, aqueles que administram, que têm a missão de ensinar, de santificar, de apacentar o povo de Deus. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado, será exigido ainda mais desses que têm a responsabilidade de pastorear. Santo Antônio de Santana Galvão é um exemplo para os sacerdotes, um santo sacerdote, especialmente para os padres brasileiros. São Paulo, na primeira leitura, nos diz que o pecado não mais reine no nosso corpo mortal, porque agora nós somos servos de Cristo. Então, que os nossos membros, os nossos corpos, não estejam a serviço do pecado, não sejam armas de iniquidade, mas ao contrário, armas de justiça. Então, se Cristo reina em nossos corações, se não é mais o demônio, se não é mais o pecado que reina nos nossos corações, os nossos corpos, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos lábios, os nossos ouvidos, o nosso coração, não podem ser armas de iniquidade, instrumentos de iniquidade, mas armas de justiça. De que modo nós utilizamos o nosso tempo, os nossos pensamentos, as nossas energias, nós dedicamos a quê? A nossa vida, o nosso corpo é instrumento de salvação ou de condenação? São armas de justiça ou de iniquidade? Se é Cristo que reina sobre nós, então nós devemos ser instrumento de Deus. Vamos pedir a intercessão do nosso santo brasileiro, este santo sacerdote que viveu perto de nós, ali entre o século XVIII e o século XIX, portanto há não tanto tempo assim, há poucos séculos aí de nós, que interceda para nós vivermos cada um a nossa vocação, transformando os nossos corpos num instrumento da justiça de Deus, nos oferecendo a Deus como pessoas que passaram da morte à vida, como nos ensina São Paulo. E sobretudo rezemos pelos sacerdotes, pedindo a São Frei Galvão que interceda por todos os padres da nossa arquidiocese, do nosso país. Amém.